vai. Mamãe vai sair com a roupa nova, viu? Eu vou lá. Deixa a bolsa assim, lá, os seus papéis para resolver isso, viu? Resolver logo isso. Depois fazer meus negócios todo dia. Semana que vem, vou ter tudo isso, todo dia, né? Todo dia a mamãe precisa fazer isso.